Quando a princesa Anne e a princesa Charlotte entraram no quarto particular da rainha Camila, elas provavelmente esperavam um momento de rotina dentro das paredes da residência real. Porém, guardada discretamente em uma gaveta, havia algo que abalaria os alicerces de como a família real tem sido vista há décadas. Uma carta escondida e manuscrita de Frances Shand Kidd, mãe da princesa Diana. Essa descoberta, encontrada por duas gerações de mulheres da realeza, revelou uma história complexa e dolorosa de amor, traição, arrependimento e legado. O que se seguiu foi uma onda silenciosa de choque e preocupação dentro do palácio, não apenas pelo que a carta dizia, mas pelo que ela representava. A carta, escrita pelo próprio punho de Frances Shand Kidd, falava do tormento emocional de Diana durante seus últimos anos. Não era uma declaração real polida ou um tributo público. Era crua, pessoal e profundamente perturbadora. Descrevia a dor que Diana sofreu, grande parte dela invisível para o mundo e até mesmo incompreendida por seus familiares mais próximos. O tom da carta transmitia tristeza, confusão e a percepção de uma mãe de que nunca havia realmente entendido ou apoiado sua filha. Para Anne e Charlotte, a carta não era apenas um artefato pessoal. Era uma revelação sobre a mulher que elas conheciam como família e sobre uma ferida que o tempo não havia curado. Para entender o significado dessa carta, é preciso se aprofundar na vida da própria Frances Shand Kidd. Nascida Frances Ruth Roche em 1936, na propriedade de Sandringham, ela foi cercada pela monarquia desde o nascimento. Seu pai, o barão Maurice Roche, era um confidente próximo do rei George VI, e sua mãe serviu a rainha Elizabeth, a rainha-mãe. Criada em meio à nobreza, Frances aprendeu desde cedo a importância do decoro social, das aparências e das limitações impostas às mulheres de sua classe. Com a tenra idade de 18 anos, ela se casou com John Spencer, visconde de Althorp, na abadia de Westminster, em um casamento real de alto nível que contou com a presença da rainha Elizabeth II. Juntos, eles tiveram 5 filhos, incluindo Diana, nascida em 1961. Exteriormente, eles eram o retrato da perfeição aristocrática. Mas por dentro, Frances estava desmoronando. Seu casamento com John era emocionalmente distante e desgastado pelo peso das expectativas. Em 1966, Frances trocou John por Peter Shand Kidd, um rico empresário. A mudança gerou um escândalo, especialmente porque sua própria mãe, Ruth Roche, ficou do lado do marido afastado em um julgamento brutal sobre a custódia dos filhos. Frances perdeu a custódia de seus filhos. Diana, com apenas 5 anos de idade, ficou com a impressão de que sua mãe a havia abandonado. Essa ferida moldaria toda a vida de Diana. Apesar de seu amor pelos filhos, Frances nunca reconquistou a total confiança deles. Ela se casou novamente e viveu em relativo isolamento na Escócia. Mas sua ausência assombrava os filhos, especialmente Diana. O relacionamento delas era marcado por contatos esporádicos, mal-entendidos e dor não resolvida. Diana cresceu sentindo-se não amada e emocionalmente deslocada, formando laços profundos com o pai e, mais tarde, entrando em conflito com a madrasta. Enquanto isso, Frances se tornou um símbolo de perda. Uma mãe cujas escolhas tiveram efeitos em cascata em uma geração. Quando Diana ganhou destaque ao se casar com o príncipe Charles em 1981, Frances foi novamente colocada sob os holofotes da realeza. O casamento parecia um conto de fadas, uma chance de restaurar alguma forma de redenção aristocrática. Mas quando o casamento de Diana desmoronou sob o escrutínio público, a história se repetiu. Assim como sua mãe, Diana se sentiu abandonada em uma instituição poderosa e fria. E assim como Frances, ela lutou para lidar com a maternidade, o casamento e o dever público. No entanto, diferentemente de Frances, Diana se tornou um ícone global, uma humanitária que transformou a dor pessoal em compaixão pública. O relacionamento das duas nunca se curou de verdade. Em 1996, Frances deu uma entrevista afirmando que Diana estava feliz em abrir mão de seu título real após o divórcio, algo que devastou Diana.
As consequências levaram ao afastamento definitivo do casal. Quando Diana morreu em um trágico acidente de carro em 1997, mãe e filha não estavam se falando. A dor de Frances foi agravada por esse capítulo inacabado. Após a morte de Diana, ela se mostrou publicamente equilibrada, emitindo uma nota sincera agradecendo ao mundo por sua solidariedade. Ela elogiou o legado de Diana e homenageou seus netos, William e Harry. Mas nos bastidores as coisas estavam mais obscuras. Mais tarde, Paul Burrell, ex-mordomo de Diana, acusou Frances de tentar apagar partes da vida de Diana, destruindo cartas e lembranças pessoais. Essa acusação provocou um escândalo público. O próprio Burrell foi acusado de roubar o patrimônio de Diana. Mas quando a rainha Elizabeth confirmou que havia lhe dado permissão para guardar certos itens, o caso foi encerrado. No entanto, a tensão entre o luto público e as ações privadas de Frances continuou sendo uma fonte de desconforto. Agora, com a descoberta da carta escondida no quarto de Camila, essas tensões voltaram à tona. Por que uma carta tão profundamente pessoal ficou escondida por tanto tempo? Foi por vergonha, sigilo ou desejo de proteger a imagem da família real? E como ela foi parar nas mãos de Camila? O próprio ato de ocultá-la reabre velhas feridas sobre como Diana foi tratada, não apenas por seu marido, mas pela instituição ao seu redor e até mesmo por sua própria mãe. A carta em si é um reflexo do conflito interno de Frances. Ela descreve Diana como sendo ao mesmo tempo frágil e formidável, isolada, mas admirada, amorosa, mas profundamente magoada. Frances confessou não compreender totalmente as necessidades emocionais de sua filha, admitindo que suas próprias falhas como mãe tiveram um papel na solidão de Diana. A carta também falava de arrependimento. Arrependimento pelo julgamento da custódia, pela traição no tribunal e pelas palavras que romperam o vínculo final. Frances escreveu que tinha a esperança de se reconciliar com Diana, mas nunca teve coragem. Em vez disso, ela observou a distância enquanto Diana lutava para se manter em um mundo que frequentemente mastigava as pessoas e as cuspia fora. Talvez o mais assustador de tudo tenha sido o fato de Frances ter reconhecido que a força de Diana não vinha dos privilégios reais, mas da sobrevivência ao abandono, ao desgosto e ao peso constante do escrutínio público. Essa revelação surpreendeu tanto Anne quanto Charlotte, que haviam crescido com suas próprias visões de Diana, moldadas por relatos familiares e narrativas públicas. Ver Diana pelos olhos de sua mãe, falha, vulnerável e profundamente humana, foi redescobri-la sob uma luz totalmente nova. O choque também se deve ao simbolismo de quem encontrou a carta. A princesa Anne, muitas vezes vista como a realeza firme e sem rodeios, tem sido uma guardiã discreta do legado da família. E a princesa Charlotte, ainda uma criança, representa o futuro da monarquia. O fato de essas duas, unindo o passado e o futuro, encontrarem esse artefato emocional parece quase poético. Isso força um acerto de contas com a história. A família real deve confrontar suas próprias falhas, não apenas na forma como tratou Diana, mas na forma como ignorou o custo pessoal de suas tradições. A história de Diana não é apenas uma história da realeza. É a história de uma mulher presa entre o dever e a autenticidade. Suas lutas contra distúrbios alimentares, depressão e isolamento foram gritos de socorro em um mundo que exigia perfeição. Ela quebrou tabus em relação à saúde mental, à AIDS e até mesmo ao contato físico. Abraçou pacientes com hanseníase, caminhou por campos minados e deu as mãos aos esquecidos. Ela desafiou as convenções não para se rebelar, mas para se conectar. Essa conexão continua sendo seu legado mais poderoso. Muito tempo depois de sua morte, pessoas do mundo todo ainda a lamentam, não como uma santa, mas como alguém que se sentia real. Seus filhos, William e Harry, continuam seu trabalho de maneiras diferentes. William carrega sua graça diplomática e determinação calma. Harry canaliza seu espírito rebelde e seu foco no bem-estar emocional. Ambos, no entanto, são moldados pelo trauma de perdê-la, e ambos carregam o fardo de sua história não resolvida.
À medida que a família real tenta se modernizar e se adaptar, as lições da vida de Diana e as verdades dolorosas da carta de sua mãe devem ser reconhecidas. Não se trata apenas de intrigas palacianas ou fofocas emocionais. Trata-se de como a história se lembra de mulheres como Diana, complicadas, emotivas, fortes e, acima de tudo, humanas. A carta encontrada no quarto da rainha Camila abriu velhas feridas e provocou novas perguntas. Por que ela foi escondida? Quem sabia sobre ela? E o que mais pode ainda estar escondido atrás das paredes da tradição real? Para que a monarquia sobreviva em um mundo em transformação, ela deve não apenas honrar a memória de Diana, mas também confrontar as verdades que a moldaram. Isso inclui a dor silenciosa passada de uma geração para outra. A carta de Francis Shan Kidd não foi apenas uma confissão, foi um espelho. Um espelho que refletia uma família que lutava contra o legado, a maternidade e o peso do silêncio. O legado de Diana não vive apenas em seus esforços humanitários ou declarações de moda, mas em sua coragem de sentir profundamente em um mundo que punia a emoção. Sua história continua a inspirar milhões de pessoas, não porque ela era perfeita, mas porque era real. E talvez esse seja o maior segredo da realeza de todos: a humanidade por trás da coroa.